30% do market share brasileiro. Que alto. 2A, Engenharia para a Vida. Estamos ao vivo nesse momento com o técnico do América Futebol Clube, Renatinho Potiguar. Diferentemente do ano passado, né? Da temporada passada. Renatinho, comedor de camarão. Olha aí, exatamente, Potiguar, né? E aí, diferentemente da temporada passada, o Renatinho vai começar a temporada com o América. E aí, a minha primeira pergunta, professor, primeiro, bom dia, seja bem-vindo ao Jovem Pan News Natal, prazer tê-lo aqui de forma virtual. Como é que tem sido esse planejamento do América, que já deve se reapresentar dentro de alguns dias, no próximo dia 29? Bom dia, professor. Bom dia a todos aí da Jovem Pan, muito prazer falar um pouquinho do América. Realmente, né, a gente vai iniciar uma temporada, a gente fez no ano passado, esse ano, né, essa temporada no meio da competição, mas a gente teve um tempo para ajustar a equipe, né, já que tinha sido uma reformulação muito grande. E esse ano de 2022 a gente tem essa oportunidade, né, de iniciar do zero, de trazer um pouco, principalmente a montagem, um pouco mais daquilo que a gente pensa do nosso perfil. A gente espera que as coisas caminhem bem, a gente consiga ter um ano de 2022 diferente do que foi 2021, e que o América aos poucos volte à normalidade, que é a conquista, que é a autoestima do torcedor, que é uma melhora para a equipe, né? Iniciando também um novo presidente, né? Com vontade, com muitos sonhos para o América, né? Para que tudo corra bem. A gente espera que esse pensamento positivo, né? Que a gente tem visto, né, nos contatos que a gente tem tido com a diretoria, que isso possa se reverter no ano de 2022 bem melhor. Renatinho, você tem conversado com a diretoria acerca da montagem do elenco? Sem dúvida nenhuma, acredito que já, porque você já está confirmado como técnico, mas o que eu lhe indago é o seguinte: o América terá 2 etapas em 22, devido às questões financeiras, que a gente sabe que o futebol hoje do Rio Grande do Norte não vive tão grande assim. O América terá 2 questões, ou seja, um time para o campeonato e durante o campeonato um time formado para a Série D, ou você é da filosofia que tem que começar o que vai ser o objetivo principal já no começo, já no campeonato estadual, Renatinho? Olha, eu vou dar 2 exemplos bem simples e didáticos, para que todos entendam. Se a gente for olhar hoje, esse ano a gente teve um campeão estadual com a folha basicamente de 45 mil reais. A gente teve um Atlético Cearense, né, que teve um acesso de divisão com a folha nesse nível. Então eu sou do perfil, não, eu acredito e o futebol está nos mostrando que o planejamento ele deve iniciar agora. É o planejamento anual do clube, né? Eu acho que isso que tem prejudicado o América muito em muitas situações. Sempre essa máxima de 2, 3 planejamentos por ano, ela não funciona em lugar nenhum no mundo. Então, o que a gente pretende, né, é iniciar um trabalho com os atletas que vão permanecer no clube, né? Eu tenho falado muito isso, né? O América está necessitando de jogador que tem uma identidade com o clube, né? Que o clube, o torcedor, ele comece a entender, aquele jogador é o titular, aquele outro está no grupo, está brigando para ser titular, precisa de uma identidade no clube. Um clube como o América, um clube centenário, é quase inadmissível de 6 em 6 meses está trocando de elenco, né? Isso é muito prejudicial para o clube, para os atletas, para os técnicos que estão por aqui. Então a gente espera que a gente consiga montar uma equipe já com planejamento, até porque a Série B esse ano ela começa, se eu não me engano, em abril já, né? Então não vai dar esse tempo de remontar a equipe. A gente espera que as coisas caminhem também. Claro, o futebol depende muito do resultado, principalmente na situação que o América está, depende, né, da equipe evoluir, dos resultados. Mas a gente espera que tudo bem planejado já desde agora, né, para que a gente tenha uma competição, e aí durante a competição, durante a própria Série B, a gente possa trazer, como você fala, cereja do bolo, aquilo que está faltando, né, um jogador um pouco mais que tem a possibilidade de abrir no mercado. Então, eu acredito que o início do América ele vai ser consistente já para o ano todo. Renatinho, e quem são esses caras assim que você já está contando para o início dos trabalhos? Quem é que já permanece? Olha, a gente seria até inconveniente de falar aqui, porque não teve assinatura de contrato, né?
Não teve, tem as conversas, né, que a diretoria está tendo, tem as dificuldades, né, para, por exemplo, se renovar um contrato, né, muita dificuldade, e a gente está tentando solucionar esse problema. Já adiantamos com muitos, mas poucos atletas já assinaram o contrato, né, então é inviável nesse momento eu falar aqui. Mas algum assinou de fato, Renatinho, ou até agora só tem contrato de fato aqueles que já tinham, por exemplo, o Ranieri? Tem alguns atletas que já permaneciam porque já tinham contrato, né? Que é no caso de Ranieri, é o caso de Filipinho, é o caso de Leozinho, lateral. Se eu não me engano, acredito que os que tinham contrato, fora o pessoal da base, né? Que ainda tem contrato, acho que o Juninho. O Juninho, é isso que eu ia perguntar. O Juninho tem até o final do ano, se não me engano. O Juninho tem contrato até janeiro, né? Tá bem encaminhado para que a gente possa renovar o contrato. É interesse meu, é interesse do clube, né? Existe a conversa com o atleta para que tudo caminhe bem. Os outros atletas são algumas negociações que a gente está tendo de permanência e a gente espera que dê certo, né? E dentro disso tem as contratações que ainda não foram fechadas. A gente espera que no mais tardar a próxima semana a gente já esteja divulgando alguns nomes. Ô professor, desse atual elenco, a gente pode dizer que mais ou menos quantos % que terminou a temporada deve permanecer no América, ou vocês planejam a permanência desses caras no América, professor? Olha, se dependesse do América, eu acho que a gente teria um número bom, principalmente aqueles que terminaram jogando, né? Mas a gente tem as dificuldades, né? Financeiras, às vezes o atleta não quer ficar, às vezes o atleta não aceita, né, o nível salarial que o América está propondo. Então tem essas dificuldades. Eu queria que ficasse uma base muito boa para a gente iniciar um campeonato estadual já com a base. Mas a gente sabe das dificuldades, a gente está trabalhando aí pelo menos do pessoal que vinha jogando aí 50%, a gente consiga renovar esse contrato para que a gente não comece do zero a montagem do elenco, né? Eu acho que é importante demais a permanência, mesmo não conseguindo os objetivos, mas eu acho que a equipe ela teve um desenvolvimento bom com alguns atletas e a gente está tentando, né? Tá sendo bastante difícil, mas a gente está procurando fazer aquilo que é dentro do nível salarial que o América tem proposto para esses atletas e aquele planejamento que o América tem, né? Souza é muito claro, ninguém vai fugir, né, do planejamento que o América tem, principalmente financeiro. Renatinho, como é que foi esse primeiro contato com Souza presidente? Essa primeira conversa que teve após ele assumir o mandato, logo depois teve o anúncio da sua permanência. Como é que foi essa primeira conversa? O que é que você pode destacar disso? E se, ao seu ver, o torcedor pode ter esperanças que essa gestão pode levar o América para um acesso? Olha, Souza já é um amigo de longas datas, né? Isso facilita demais. Ele teve a confiança, né, no nosso trabalho de permanecer, né? A gente teve até poucos contatos pessoalmente, né, mas via telefone, né? Mas assim, a gente sente, não só Souza, como toda a equipe que está assumindo, uma coisa importante, né? Até ontem na reunião foi falado, né? A vontade de vencer, a vontade de acertar, a vontade de fazer a coisa caminhar para o América, isso a gente tem visto muito. E é um grande passo, né? A gente espera que tudo ocorra bem. A conversa foi muito fácil, né? Conversar com o Souza, até porque foi ex-atleta, então tem uma conversa de entendimento bem fácil, né? E a gente está nessa batalha de montar, de dar uma estrutura melhor, principalmente no CT, né? Dar uma melhorada, dar uma vida melhor ali para o CT, para que os atletas tenham uma condição melhor e que a gente consiga ter um ano melhor. Mas tem sido bastante produtiva as conversas. Muito bem, professor Renatinho Potiguar, primeiro a gente queria agradecer mais uma vez pela sua atenção e disponibilidade aqui com a nossa emissora Jovem Pan News Natal. Certamente, né, como o Itamar sempre brinca, né, vamos te aperrear muito nas próximas semanas, nas próximas temporadas, na próxima temporada, justamente para saber esse panorama do América, e a gente deseja sorte nessa caminhada que se inicia mais uma vez com o América tentando sair da Série D e voltar a ser campeão estadual. Obrigado, professor.
Obrigado, a gente está sempre à disposição aí. Essa troca de gestão também acaba atrasando um pouco algumas informações para o América, mas eu acredito que mais tardar aí 1 semana, 2 semanas, a equipe com Souza já vai estar mais a par da situação e as informações do América serão mais rápidas, né? Então, esse momento de transição também atrapalha muita coisa, né? E a gente espera que tudo ocorra bem. Agradeço a participação, sempre que precisar, a gente está à disposição. Muito obrigado, portanto, professor. Chegaram a jogar junto, eu ia perguntar agora. Não lembro, né, se o Souza e o Renatinho chegaram a jogar juntos. A gente vê depois isso com o técnico Renatinho Potiguar. Eu particularmente gostei da entrevista, gostei do que ele falou. A gente vai discutir, inclusive, os pontos que mais chamaram a atenção. Eu tenho um ponto que ele falou aí que eu achei muito importante, que eu acho que é, inclusive, um ponto que vai nortear esse debate. Mas lembrar para o ouvinte, torcedor, que o futebol é uma caixinha de surpresas. Ninguém sabe o que vai acontecer em um jogo, mas se tem algo que a gente pode e deve evitar que aconteça sempre, são os acidentes com a rede elétrica. E eles são mais comuns do que você imagina, e a vida não é uma partida de futebol para a gente colocar em jogo. Por isso, faça a sua parte com medidas simples. Se for construir ou reformar, mantenha uma distância mínima de 2,5 metros da rede elétrica e nunca aproxime barras e vergalhões dos fios. Não instale antena próxima dos fios dos postes e nem pense em fazer gato de energia. É crime colocar a vida de sua família em risco e ainda prejudica todo o bairro. Quer saber mais como evitar acidentes com a rede elétrica e ainda economizar energia? Quem é que sabe tudo do assunto, Ricardo? Dona Neia, meu amigo. Siga @Dona Neia Oficial nas redes sociais ou acesse o site nãovacilenão.com.br. E lembre-se, em caso de acidentes, ligue 116 na mesma hora e fale com a Neo Energia Cosern. O que é que chamou mais atenção da fala do Renatinho para você, Anthony, e para você, Ricardo Silva? Começar com o Ricardo? Eu acho que o seguinte, ele disse uma parte que eu achei importante e que eu pensei que até já conversei com vocês assim em off mais ou menos sobre o assunto. Não, o América não tem dinheiro, vai fazer 2 times. Vai começar com um time barato para disputar o campeonato estadual e depois incrementa o time e vai buscar a Série D, a saída da Série D que começa em abril, como disse Renatinho Potiguar. Eu acho que ele como técnico está correto, insistir em montar o elenco a partir de então, ou seja, comer o campeonato estadual, porque tem vaga para a Copa do Brasil, para a Copa do Nordeste, para tudo, né? Para a própria Série D, para tudo, aliás, para tudo, o próprio campeonato, e depois aí sim poder, vamos dizer, brigar com mais tranquilidade. O América foi muito pressionado esse ano porque não tinha nem sequer a Série D garantida. Teve a Série D porque o ABC subiu. Se o ABC não sobe, o América estava fora de série. Como o ABC já esteve, se não me engano, em 95, o ABC passou uns 2 ou 3 anos fora de série sob a gestão de Judas Tadeu. Lembro bem disso. Então, quer dizer, o América se beneficiou de uma situação. Claro que o ABC não foi responsável de vou colocar o América. Não, mas o ABC precisava subir. E isso beneficiou o América em relação ao estádio do Rio Grande do Norte. Então agora, Renatinho quer começar as coisas para definir tudo logo no campeonato estadual. Para ter a garantia de que pode disputar uma Série D mais tranquilo, né, sem precisar de tanta pressão de ter que subir ou perder a chance de não ter calendário. E sem aperreio também, né, cara? Sim. Porque o América montou um time ali no aperreio, né? Não tô dizendo que foi mal montado, nem foi feito nas coxas, mas não perdeu, mas que foi no aperreio, foi, né? Anthony? Vamos começar, né? Como é que vai ser feito isso, né? Ele até deu uma despistada dos nomes, né? Soltou alguns, pelo que né? ele falou, não, mas o que ele falou não tem contrato, soltou nada não, que é o que já tinha contrato. Alguns que a gente não sabia, o que me chamou a atenção é que os caras ainda não fecharam, tipo assim, por exemplo, Ricardo, vamos com a gente próximo ano. Pai, tô esperando o contato. Tô esperando. Aí então você faz, Ricardo, bora com a gente próximo ano. Aí você faz, bora. Vamos assinar tal dia. E numa dessa, é como ele falou, numa dessa você perde até o jogador. Me parecia que nessas negociações, os caras que a gente já tem conhecimento, né, algum nome ou outro que vai permanecer, já estava acertado. Isso não tá, pode ser um risco pro América no próximo ano. A gente não tocou no assunto Eric Varão, mas é um cara que não deve permanecer, pelo que a gente toma conhecimento, né, Ricardo? E eu fico curioso para ver essa substituição. Sabe o que é que eu acho? Qual jogador seria esse novo 8 do América? Como subsídio, até para você complementar a sua fala, eu acho o seguinte: o jogador de futebol que termina uma temporada, ele fica esperando.
se ele se sair, principalmente se ele tiver um certo nível de, não sei se a palavra saliência caberia nesse termo aqui, mas se ele tiver um certo nível de destaque, ele fica esperando que o empresário ou alguém se motive a contratá-lo. Por exemplo, para um time que possa jogar Série C ou para uma equipe que vai jogar o Campeonato Paulista, como é o caso do Eric Varão. Olha, Campeonato Paulista, eu sou jogador em Natal, venha jogar o Campeonato Paulista, vou na hora, não interessa qual clube, porque tem dinheiro. Tem dinheiro, e a gente sabe que o principal objetivo de jogador profissional é ganhar dinheiro, é ter uma vida boa, é fazer com que a sua família tenha uma vida boa através do seu trabalho. Depois é que vem as paixões de chegar. Antigamente, Ícaro e vocês são garotos ainda, mas antigamente o cara se matava para chegar na seleção brasileira. Depois é que ele ia para a Europa. Hoje é o contrário. Primeiro ele vai para a Europa, depois é que ele vem para a seleção brasileira. Milionário, não tá mais nem aí. Não tem uma projeção de dizer... Rico de podre, né? Não é nem podre de rico. Rico de podre. O podre de rico. Quer dizer, então eu acho que é isso, viu? O jogador fica esperando. São pontos muito aí disso. Que o América vai ter que o América correr atrás. Ele tá com a margem menor, né? Ele mesmo falou. O teto que é estipulado nesse momento. A prateleira do América, né? A gente já vem falando isso. Quando você tá na Série B, por exemplo, você tem uma das melhores prateleiras, né? Que você consegue atrair o cara para vir para cá. Na Série D, se você tem ali uma Copa do Nordeste e uma Copa do Brasil, você, opa, aquele time ali tem visibilidade, acho que eu vou dar uma chance lá aos caras. Então, sem isso, cara, fica mais difícil. Então, o que já é difícil de trazer jogador, vai ser mais difícil ainda, porque o América não tem essas competições. E aí, o ponto é o seguinte, me parece que a folha salarial do América, o teto salarial será de 9 mil nesse começo de temporada. Claro, sempre se tem exceção, toda regra tem exceção. Por isso que é. Então, eu acho que o América vai ter aí uma margem pequena, e dentro dessa margem pequena não vai poder errar muito, né? Não vai poder errar tanto quanto tem errado nas últimas temporadas. Agora, se o Renatinho trazer essa informação quente, próxima semana a gente vai ter definições, né? Ele falou que os nomes serão anunciados na próxima semana. para jogar futebol em Natal, eu acho que é um grande salário. Não estou dizendo que não, é excelente. Ganhar mais. Mas é o seguinte... Mas quem ganha 9 mil em Natal? Não, eu concordo com você. Mas veja bem, antigamente, quando eu era moleque, a galera falava que... sei quem lá em Natal ganha quanto? Ganha 40 mil, não, ganha 50, esse aqui ganha 30, 40. Não sei o quê. 40 ganhava, mas num tempo bom de dinheiro, num de Série tempo B. muito bom, exatamente, é isso que eu tô falando. Série D, o teto salarial é isso, gente. É 10 mil, um ou outro que recebe 15. E o Renatinho falou... Alas recebia 14 aqui, por exemplo. Ele falou bem... E ele falou bem... Ele recebia 17, na verdade. E ele falou bem de times que subiram. Porque a gente já tem um sentimento, parece assim, que o América vai entrar com um time de aspirantes. E não é, gente. A gente tá enfrentando um momento diferenciado, mas o América tem sim condições de fazer um time competitivo para essa espinha ir tomando força, casca e ir ganhando um nome ao outro na sequência da temporada. A gente já viu Américas caríssimos não irem a lugar nenhum. Então, se é para fazer uma reestruturação, um ano mais responsável... Então que comece assim. Agora, que acerte nessas peças que serão a sustentação, né? A gente já imagina quem seja, mas que sejam peças que deem sustentação para que outros nomes cheguem e mostrem seu melhor futebol. Esse início de temporada é interessante por isso. É uma escolha que pode custar todo o planejamento do ano. É verdade. Anthony, olha, 11h27, vamos colocar o Rubens Lemos